me criticaram porque o meu filho só dorme se estiver mamando. Hoje o vídeo é exatamente sobre pitacos e críticas que a gente recebe no decorrer da nossa maternidade. O que eu quero dizer para vocês hoje? Eu estava num ambiente familiar e aí o meu filho estava bem agitado e eu sabia que aquele agito era do sono. E eu simplesmente peguei ele no colo, esperei ele se acalmar um pouquinho e fui dar mamar para ele. Em 2 segundos o guri simplesmente dormiu, como vocês estão vendo aqui. E ele dorme assim, ele sempre dorme assim. E alguém chegou para mim e disse assim: ele dormiu mamando? Eu digo: sim, ele só dorme assim. E já me olharam com um olhar assim, com quem diz assim, tipo, ai, eu não acredito. Não me falaram nada, mas sabe aquele olhar que te julga? E eu fiquei pensando assim, me deu vontade de dizer, quem sabe tu vai lá em casa e faz ele dormir pra mim durante a noite ou no sono da tarde. Quem sabe tu vai lá e faz o bebê dormir pra mim. Porque as pessoas não sabem como é o nosso dia a dia. As pessoas não sabem como é a nossa rotina. E é simples as pessoas julgarem a tua forma de fazer o teu bebê dormir, de como que tu alimenta, a alimentação que tu dá. As pessoas só gostam de julgar sem saber como que tu vive. Então o vídeo de hoje é mais um breve comentário a respeito dos pitacos que a gente recebe até mesmo durante a nossa gestação. E eu quero fazer um breve comentário no caso, né? Quando essa pessoa chegou e falou pra mim assim, eu não acredito que ele só dorme no peito, né? Às vezes parece assim que é algo surreal, como se só eu faço aquilo ali. E eu sei que tem muitas mães que não foi nenhuma questão de que, eu acostumei o meu filho porque é mais fácil. É uma questão de que o meu filho, por exemplo, desde o dia que a gente veio da maternidade para casa, eu dava o mamar, fazia ele arrotar e colocava para dormir. Só que ele sempre dormia durante as mamadas. Então não era uma coisa assim que eu deixava, eu fazia de propósito. Era algo automático. Tem pediatras que não indicam que a gente deixe o bebê dormir na mesma cama que nós, por causa do risco de sufocamento, aquela coisa toda. Só que o meu bebê, desde o primeiro dia que a gente veio da maternidade, dorme comigo na mesma cama. É cama compartilhada, como chamam. E ele simplesmente, desde o dia, ele dorme ao peito. Ele sempre dorme mamando. Isso é desde lá de trás. E não é uma coisa assim que, eu vou tirar dele agora, até porque para mim ainda é viável. Talvez, como eu estava conversando com a minha irmã, ela disse assim, a parte ruim é que se tu tiver que deixar ele com alguém, essa pessoa vai penar. Porque ele não chupa bico comigo. Se ele tá com a minha irmã, ela consegue fazer ele chupar bico, mas comigo ele não chupa bico. Chimarrão para quem não conhece. Então, para mim é muito até confortável o fato de ele dormir ao peito, porque muitas das vezes a gente tá lá de noite, a gente tá esgualepada de cansado porque a gente trabalhou fora, ou porque a gente arrumou a casa, ou enfim, a gente cansa como qualquer outra pessoa. E chega de noite, às vezes a gente não tem mais corpo para ficar nanando eles. Eu simplesmente me deito, coloco ele do ladinho e ele vai lá, fica mamando, e quando eu vejo ele já dormiu. E assim que ele dorme, pra mim tá tudo certo. Quem sou eu para criticar quem faz igual? Quem sou eu para criticar quem consegue fazer o bebê dormir de outra maneira? Eu até já fiz tentativas de dar o bico para ele e tentar nanar ele. Não tem condições. Eu boto o bico na boca da criança, ele simplesmente cospe o bico, ele nem pega o bico, porque automaticamente a gente tá ali juntinho, ele sente o cheiro do leite, não tem condições. Ele não pega, comigo ele não pega o bico. Eu já tentei fazer ele dormir de outra maneira e não deu certo. E sinceramente também não fiz muita questão, porque pra mim ainda é viável assim, como é só eu e ele. E aí às vezes as pessoas dizem, mas por que tu não tenta fazer outra pessoa dormir? Fazer ele dormir? Não tem condições porque é só eu e ele, eu não moro com mais ninguém, não tem mais pessoas na casa.
Ah, eu moro com meus pais, eu moro com os avós, eu moro com alguém. E essa pessoa tem como te auxiliar de fazer o bebê dormir, ou de te auxiliar de cuidar da criança enquanto tu vai tomar banho, perfeito. Só que o meu caso aqui é eu pra tudo. Então, muitas das vezes eu vou lá fazer um xixi e o guri vem e eu tenho que fazer xixi com ele no colo. Às vezes eu tenho que fazer o número 2 com ele no colo. Ah, mas ele já é grande. Ele é grande e ele não tem entendimento de que eu tenho que fazer meu xixi primeiro, por exemplo. E ele é muito dependente do mamar. Tem médicos que dizem que não tem essa necessidade. Porém, a necessidade vai de acordo com o que eu consigo dar para ele. Eu, sinceramente, eu vejo assim que as pessoas gostam muito de dar pitacos sem a gente pedir opinião ou sem a gente entrar naquele assunto. E as pessoas simplesmente começam a sugerir que tá errado. Tá errado o teu filho dormir ao seio. Tá errado o teu filho dormir mamando. Só que as pessoas não param para pensar que a tua realidade não é assim tão simples. Que é só tu e Deus. E não tem como tu fazer o teu filho dormir de outra maneira, ou às vezes alguma outra rotina, não tem. Tu não tem uma opção de fazer de determinada forma, como algumas pessoas indicam. Ah, a criação tem que ser assim, a criação positiva, a criação assado. Tu sabe da tua realidade, tu sabe o que comporta dentro do teu tempo, dentro da tua casa, o teu espaço que tu tem ali. Tu é a única pessoa que sabe como que tu vai conseguir fazer determinadas coisas com teus filhos. Uma coisa que eu vejo que as pessoas falam bastante assim, ah, meu filho ele tá na época de desfraude, né? E tem gente que diz assim, ah, tu tem que ter paciência. E na questão não é uma paciência. Paciência eu até tenho bastante paciência, porque o meu filho faz a bagunça dentro de casa. E não é uma questão de paciência, é uma questão de tempo. E quem fica em casa com o bebê sabe do que eu tô falando, no sentido de que tu quer, não é cronometrar, mas tu quer fazer a comida que tu consiga almoçar entre meio-dia e meio-dia e meia. Tu quer fazer uma organização de horário. Tu quer que a criança tenha horário para comer. Tu quer que a criança tenha horário para dormir. Tu vai preparar o teu almoço e a criança tá ali na volta. E aí vamos supor que tá acontecendo bastante aqui. Eu coloco ele sem a fralda, porque a gente já tá no desfraude, ele já deu os sinais de prontidão. Só que o que acontece? Primeiro ele faz o xixi e depois ele avisa, né? Mas isso é normal da criança, ele tá num processo de adaptação. Só que nesse meio tempo tu tem que largar tudo o que tu tá fazendo para ir secar a criança, para secar o chão, porque ele fez xixi no chão. E isso demanda tempo. E muitas das vezes, dependendo do que a gente está fazendo, não tem esse tempo. Então, por exemplo, vou dar o exemplo do horário do almoço. Eu quero fazer o almoço pra gente almoçar meio-dia, entre meio-dia e meio-dia e meia. E muitas das vezes o meu almoço ele é interrompido porque naquele período que eu tô fazendo o almoço, o guri faz 10 xixi. E aí eu tenho que parar 10 vezes para poder fazer ele, para poder fazer limpar o chão, para poder trocar a roupa dele. Então eu sei que tem muitas mães que acabam postergando a parte do desfraude por causa disso. Porque não é porque não tem paciência, e sim é porque falta o tempo para dar conta de ajeitar tudo. Às vezes a mulher passa o dia com a criança em casa, chega lá pelas umas 19, 20 horas, o esposo chega e aí ele quer a casa toda limpa e ela já tá enlouquecida porque ela não conseguiu fazer o desfraude e ela acaba optando por manter a fralda mais tempo para conseguir dar conta de todo o recado, porque é uma loucurada. O meu filho, quando ele pega para fazer xixi, parece assim a cada 5 minutos. E não dá tempo de tu pegar e colocar ele no pinico. Bota ele no pinico, fica ali 10 minutos no pinico, não faz nada. Quando tu tira do pinico, paf, faz o xixi no chão. E eu sei que isso não acontece só comigo. Eu sei que isso acontece com muitas mães. E quem sou eu para criticar aquelas mães que acabam deixando a fralda por mais tempo porque falta o tempo de dedicar para a criança, porque a gente tem um monte de coisas para fazer. Então o vídeo de hoje talvez pensou assim, mas o que ela quer dizer com ai, mama ao seio? O que eu quero dizer é, o meu filho só dorme mamando. O meu filho está no desfraude e eu estou fazendo de certa forma, de determinada forma.
E eu vou falar para vocês quanto tempo levou. Ah, meu filho levou tantos dias. Agora, no quinto dia de testes, quinto dia de treinamento, vamos dizer assim, ele conseguiu fazer o xixi no pinico, que eu já tinha colocado lá no assento. Então, o que eu quero dizer com isso é, o que pode dar certo para mim, talvez não dê certo para ti. Talvez o que dá certo para mim em 10 dias pode dar certo para ti em 20 dias, pode levar mais tempo. Mas o que eu quero dizer é, a gente sempre vai receber críticas das pessoas, a gente nunca tá certo, a gente sempre vai receber opiniões e pitacos de pessoas de fora que não sabem como a gente vive. As pessoas não sabem como é a nossa realidade, seja financeira, seja de tempo, seja o espaço que a gente tem dentro de casa. E as pessoas que estão de fora só sabem comentar e dar pitacos dizendo que tu está errado. Ah, porque eu criei o meu filho assim. Ah, porque eu criei o meu filho assado. Se tu não pediu opiniões e quando essas pessoas vierem te falar, finge demência. Ultimamente, eu tenho fingido demência para um monte de coisa, para um monte de gente que chega e me fala, ah, não sei o que, nananã. Tá. Eu ainda concordo ainda com as pessoas. Ultimamente, eu tenho fingido demência porque é o que tá meio que me salvando de um estresse, de um tete-a-tete, de um debate, porque eu estou educando o meu filho conforme as leituras que eu faço, conforme os estudos que eu faço, e eu sempre vou trazer para vocês, mas o que eu quero falar, assim, num geral, é sobre isso, sabe? Quando alguém vier dar o pitaco pra ti, não dá bola, finge a demência e faz conforme tu percebe que tá dando certo com o teu filho. E se o teu filho também dorme somente ao seio, não te estressa porque ele só dorme assim. Se tá bom pra ti, tá bom pro teu filho, dane-se o resto e tá tudo certo. Deixa o resto pra lá.